Nações rubro-negras, boa noite, finalzinho de jogo no Maracanã. Flamengo empata com o Cruzeiro 0-0, nação. Um empate com gostinho de derrota. E no final das contas, quem se dá bem com esse empate é o Palmeiras, que venceu ontem o Vasco por 3-0 e se aproxima ainda mais do Flamengo, fica a 1 ponto de distância. Flamengo com 52, Palmeiras com 51. E o Flamengo veio pro jogo completo, nação, veio em busca da vitória. Maracanã completamente lotado, Flamengo começou dominando o jogo, não era pra menos também, né? É mandante, Maracanã lotado, Flamengo tentou uma pressão ali no início do jogo. Aos 5 minutos o Flamengo já perdeu um gol, Arrascaeta cara a cara com o Cássio, o Samuel Lino cruzou de cabeça. Eu acho que esse cruzamento foi muito forte. Ele poderia ter cabeceado direto pro gol, mas ele preferiu dar assistência para o Arrascaeta e o Flamengo acabou perdendo esse gol. O meio de campo do Flamengo, marcação fortíssima em cima do Matheus Pereira, porque toda jogada do Cruzeiro passa por Matheus Pereira. Ele que é o homem de criação do time do Cruzeiro. O Flamengo era um Flamengo dominante, um Flamengo absoluto no jogo, um Flamengo que não deixava o Cruzeiro dominar a bola no primeiro tempo. Então o Flamengo saía jogando bem. O jogo não é equilibrado. O Cruzeiro teve dois lances de uma chance. Mas no mais, era só o Flamengo. O Flamengo marcava forte, não deixava o Cruzeiro chegar. E aos 17 minutos já tínhamos 3 cartões amarelos. O jogo era um jogo muito faltoso, um jogo violento. E quando o Flamengo tinha a bola, jogava pra frente, não tocava a bola pro lado. Jogava pra frente, dificultava a marcação do Cruzeiro e aí vinha as faltas feitas pelo time do Cruzeiro. Aos 26 minutos estava 0-0, mas era um jogo muito pegado, um jogo truncado, pauleira. Era pau a pau, um jogo marcado, muita rivalidade em campo. Então nem o Flamengo e nem o Cruzeiro davam espaço. Era um jogo difícil pro Flamengo, o Cruzeiro também não dava espaço. O Flamengo chegava, mas não conseguia finalizar. Pecava na finalização. Vinha ali com a bola dominada até na intermediária e ali acabava a jogada do Flamengo. Aos 34 minutos, o Flamengo levou um sufoco momentâneo do Cruzeiro, que também não tinha muito sucesso nas finalizações, e seguia 0-0. Um jogo dificílimo. Um jogo que valia para o Flamengo ter a liderança isolada. E valia para o Cruzeiro se aproximar um pouco mais do Flamengo e voltar para a segunda posição. O Flamengo levou um sufoco ali do Cruzeiro novamente aos 35 minutos, quase que o Cruzeiro abriu o placar. Só para lembrar, nação, no primeiro turno o Flamengo perdeu pelo Cruzeiro lá em Minas Gerais por 2-1. Então hoje precisava dar um troco. A melhor chance do primeiro tempo foi do Cruzeiro, ali naquele lance que teve 2-3 chutes ao gol. A arbitragem, na minha opinião, foi uma arbitragem boa, um árbitro pulso firme, chegou até a expulsar o jogador do Cruzeiro, mas foi uma expulsão totalmente justa. Foi uma arbitragem muito boa, assim, no geral. O Flamengo errava muito a última bola, errava muito a finalização, muito erro de passe no ataque, e aí continuava o jogo pegado, o jogo truncado, muitas faltas, bastante violento. Era a hora do Felipe Luiz voltar com o Pedro para o segundo tempo. Aos 45 minutos, a Arrascaeta com a bola dominada, o Cruzeiro para na falta. Foi assim o primeiro tempo inteiro, nação. Foi os jogadores do Flamengo pegavam a bola, o Cruzeiro parava na falta. E aí no finalzinho do primeiro tempo, tivemos aquele lance aonde foi pênalti pro Flamengo. Foi pênalti sim. Se você parar para analisar até, nação, cá entre nós, não foi pênalti. Mas contra o Flamengo já teve vários lances que os árbitros deram pênaltis assim contra o Flamengo. Então qual que é o critério de avaliação? Amigos do canal Mundo do Flamengo. Flamengo deixa escapar 3 pontos com o Maracanã lotado diante da sua torcida contra o Cruzeiro no jogo confronto direto. Nação, eu não gostei do jogo, tá? O Flamengo, muito faltoso, tinha que fazer as faltas para poder parar o time do Cruzeiro. O Cruzeiro, da mesma forma, tinha que fazer faltas para parar o time do Flamengo. Então o Flamengo acaba deixando escapar 3 pontos. Não é o Flamengo que conhecemos, não é o Flamengo que dá gosto de jogar e não é o Flamengo que amamos, nação. O que acontece? É o que eu falei, não vimos um jogo que era para ter técnica, era para ter habilidade, não vimos isso. Vimos um jogo muito faltoso que teve até expulsão. Mas enfim, nação, só para corrigir ali um pequeno erro meu,
A diferença pro Flamengo e pro Palmeiras ficou de 3 pontos, porque o último jogo o Palmeiras não conseguiu vencer. Então o Palmeiras venceu o Vasco, o Flamengo empatou, o Cruzeiro empatou, Flamengo com 3 pontos de diferença para o Palmeiras e Cruzeiro com 1 ponto de diferença apenas. O primeiro tempo, nação, foi um jogo muito abaixo da expectativa. Aliás, foi os 2 tempos muito abaixo da expectativa. Não teve técnica, não teve habilidade. O que vimos foi apenas faltas e cartões. O Flamengo voltou mesmo para o segundo tempo, o Filipe Luís muito teimoso. Então o Flamengo veio para a pressão. O Cruzeiro respondia, era um jogo lá e cá. E eu esperava que fosse um jogo mais solto. O Cruzeiro estava todo fechado atrás, jogando por uma bola no contra-ataque ali na rapidez. O Flamengo quase abriu o placar com o Samuel Lino. O Cássio se esticou todo para fazer uma grande defesa. Primeiro tempo, nação, o Lino ficou escondido demais, não jogou quase nada. Aos 7 minutos do segundo tempo, o Flamengo continuava botando pressão. E aí, mais pra frente, aos 14 minutos, o jogo era um jogo mais solto. Tinha mais chances de gols para os dois lados. Então o Flamengo dava mais espaço, o Cruzeiro dava mais espaço. E estavam ali as duas equipes procurando gol. Samuel Lino não foi bem no jogo, não jogou bem, não adiantou a marcação. E não adianta a grande mídia dizer que o Samuel Lino jogou bem, porque não vem jogando bem há vários jogos. Aí tivemos o Carrascal. O Carrascal, sim, jogou muito bem e me agrada o futebol desse colombiano. Ele cresce o futebol do Flamengo no segundo tempo. O Flamengo vinha dando muita liberdade da ação para Matheus Pereira. No primeiro tempo, o Flamengo marcou muito forte os jogadores do Cruzeiro e no segundo tempo deixou ele principalmente mais livre. E isso era muito perigoso para o Flamengo, porque, aliás, é o Matheus Pereira que é ali que comanda o time do Cruzeiro, que faz as jogadas e tudo mais. Aos 26 minutos, 0-0, o jogo ia ganhando essa cara de 0-0, parecia que não ia sair gol, tinha chance de gols para ambos os lados, mas a marcação era muito forte e dificultava a saída do gol. Era um jogo tenso, a torcida do Flamengo nervosa, marcador completamente escalado, torcida apreensiva, marcação muito forte tanto do Cruzeiro quanto do Flamengo. Faltando 15 minutos na ação, o Filipe Luís aí não chamava nem Pedro, nem o Alcian e insistia com o Plata e com o Carrascal. O Carrascal e o Plata estavam bem em campo, mas era hora de botar outros jogadores. E aí, faltando 10 minutos, o Filipe Luís chama Pedro e Luiz Araújo. Olha, nação, eu acho um absurdo isso. Já tínhamos 35 minutos, é muito tarde. O Pedro era para ter voltado no segundo tempo no lugar do Plata. Aí acaba saindo o Carrascal e a Arrascaeta. Entra o Luiz Araújo na direita, o Bruno Henrique na esquerda e o Plata centralizado juntamente com o Pedro. O Plata, nação, como vocês devem ter percebido, é um titular absoluto desse time do Flamengo de Filipe Luís. Por quê? Porque o Plata flutua, ora ele tá pela esquerda, ora ele tá pela direita, ora ele tá centralizado no meio. Então o Plata busca o jogo e o Filipe Luís gosta muito do estilo de jogo dele. 0-0, nação, é muito ruim para o Flamengo. O Flamengo precisava vencer para abrir mais pontos de vantagem. Campeonato Brasileiro, a final está disputadíssimo. Flamengo líder pressionado, seguido de Palmeiras e Cruzeiro. Então, no final das contas, tivemos um empate com gostinho de derrota. Aos 43 minutos, 0-0. Era jogo que era para aquele jogo ter sido decidido nos detalhes. No Maracanã tivemos 72 mil torcedores e ali a torcida estava calada, estava ali apreensiva, preocupada, nervosa. O Cruzeiro é uma grande equipe e o Flamengo não conseguiu superá-lo dentro de casa, Maracanã lotado. E aí ficou 0-0. Resultado com um gostinho de derrota do Maracanã. Mas enfim, nação, eu volto com outro vídeo sobre esse jogo. O Flamengo pressionou muito, mas também levou muita pressão. O gol parecia questão de minutos para sair, mas acabou que não foi isso. E eu não posso culpar o Filipe Luís, nação, porque ele é um treinador, ele faz o que quiser com o time. Então, ele errou sim, na minha opinião.
porque ele botou o Pedro e o Luiz Araújo muito tarde, principalmente o Pedro. O Pedro geralmente tem que sair de titular ou voltar do segundo tempo como titular já. E aí não, ele bota o Pedro, faz a substituição, bota o Luiz Araújo, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo. Como eu disse, eu não posso culpar o Felipe Luiz, ele é o treinador, ele tem em mãos o time do Flamengo e consequentemente, se o resultado não for bom o Flamengo, ele vai ser responsabilizado. Mas enfim, na minha opinião, ele errou. Abraço, nação rubro-negra.